outubro. Tem como botar os preletores aí, Tiago? Os preletores. Pastor André Uber, pastor Edileu, que é lá da Indonésia, pastor Geraldo. Teremos também o pastor Carlos Alberto, apóstolo Ari Caetano, pastor Sabá, pastor Sandro e pastor Leôncio. Querido, se você deseja aprender mais, não perca essa oportunidade de estar nesse tempo lá em Santarém. Com certeza você virá de lá impactado, amém? Queremos mais uma vez dar as boas-vindas a vocês. Queremos só passar aqui algumas informações. Após o culto, nós já temos os que já participam conosco e os que virão a primeira vez, nós teremos uma recepção exclusiva para pastores e pastoras, tá bom? Então, você assim que terminar, se dirija para o salão anexo. Teremos 2 mesas de interesse lá, que a primeira é Começando na Visão do MDA, e vai estar lá na frente o pastor Rafael, ele vai ser a pessoa que vai estar lá como referência, onde o pastor Rafael, pode ficar de pé, pastor Rafael? Então, pode olhar para esse homem bonito, segundo a pastora Luzia, né? E a segunda mesa de interesse é como realizar uma boa supervisão. Estará lá o pastor João Luiz de Andrade, tá bom? Segundo a pastora Kate, o homem mais bonito da igreja de Pedra Lisa, né? De Irajá sou eu aqui. Ok? Então, também nós temos, se você está interessado em uma caravana para Israel em 2018, junte seu dinheiro, converse depois, o apóstolo Ari Caetano tem mais informações para passar para você. E também temos as camisas Noite de Glória, tá bom? Algumas estampas muito legais, R$25, pastor Rafael. Obrigado, pastor Lindão. Chegou o momento dos nossos dízimos e nossas ofertas. Aquela garotada, pessoal, que quando apareceu o impacto, só eles, chegou o momento do dízimos e ofertas. Muito 10. Querido, nós estamos vivendo um tempo muito precioso, um tempo de aprendizado muito gostoso. Estarmos juntos como lideranças é fabuloso. Obrigado mais uma vez, agradecendo aí o Ministério de Vieira Fazenda. Glória a Deus, nós aprendemos muito com vocês. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você sabe de cor, em Malaquias 3:10. Abra comigo, por favor. Vamos para a palavra. Vamos ler junto no 3. Há possibilidade de colocar, Bruna, Malaquias 3:10 aqui para mim? 1, 2, 3, dá para ser? Para nós lermos uníssono. Por conta das versões. Abra aí a sua Bíblia, Malaquias 3:10. Me perdoe por ter pedido atrasado, é mais por conta das versões que nós temos. E eu queria estar lendo junto com vocês. Malaquias 3:10. Famosíssimo nesses momentos de dízimos e ofertas. Ok. Vamos ler junto então, no 3, tá bom? 1, 2, 3. Trazei todos os dízimos. Diz o Senhor dos Exércitos. Ok, até aí só. Obrigado, queridos aí da projeção. Eu queria falar uma coisa aqui a respeito, não sobre o dízimo hoje, eu queria falar um pouco a respeito de oferta. Quando nós começamos a postar no WhatsApp sobre o nosso Tadel, que hoje era dia de Tadel, e aí eu saí postando para todos os meus discípulos e
para todos os meus grupos, eu postei para minha casa: hoje é dia de ofertar ao Senhor. Quando nós vamos entregar o nosso dízimo, o propósito de sairmos de casa para entregar o nosso dízimo, nós separamos o nosso dízimo para entregar na casa do Senhor. Sempre fazemos isso. Nos arrumamos para vir à casa de Deus. E aí eu penso o seguinte, cá comigo, no caso dos homens, eles não se importam tanto em querer colocar uma roupa que colocou da outra vez, né? Uma blusa que de repente veio, mas uma irmã, ela se importa em se preparar para vir à igreja, principalmente no Tadel. Ela se prepara toda, ela fala assim: não, eu vou colocar aquele vestido, porque esse vestido eu ainda não coloquei. Eu vou colocar aquela roupa não, porque eu vi uma irmã naquele dia com aquele vestido, esse vestido eu não vou colocar. Ela tem essa preocupação do calçado, de tudo. Agora eu queria perguntar uma coisa: quantos se prepararam para trazer a sua oferta para Deus? Quantos hoje nessa noite vieram ao Tadel não somente para receber uma palavra, receber unção, receber graça, receber um direcionamento para o seu ministério, mas quantos separaram a sua oferta para entregar para o Senhor? Há um tempo atrás eu passei a ofertar todos os cultos, ensinei isso aos meus filhos e à esposa. Tem Tadel? Vamos ofertar. Tem Tadel regional? Vamos ofertar. Os meus filhos no Aviva vão ofertar. Culto de celebração vão ofertar. Grupo familiar vão ofertar. A oferta, ela é casada com a colheita. Repita comigo: a oferta, ela é casada com a colheita. E aí os meus filhos falam assim: pai, eu tenho pouco dinheiro para ofertar. Filho, é melhor ofertar pouco e colher pouco do que não ofertar nada e não colher nada. Quantos concordam comigo? E eu estava em Manaus há uma semana, vai completar uma semana atrás, e a minha filha me liga: pai, eu quero contar para ti um livramento que Deus me deu. Conta, filha, conta a bênção. Pai, eu estava caminhando para ir para o trabalho ali no Maracanã, e de repente, a uns 10 metros à minha frente, vinha o meu colega de trabalho. Pai, eu senti uma vontade de ir andando, caminhando com ele, trocando ideia, nós trabalhamos juntos. Deus falou comigo: não vai. E aí eu senti mais uma vez aquela vontade de ir. Deus falou comigo: não vai, filha, não é para você ir. À frente havia uma outra colega de trabalho e os dois se juntaram. Esse rapaz que estava à frente da Rafaela, minha filha, tinha uma colega dela, os dois se juntaram e caminharam. De repente eles se perderam de vista, a Rafaela não conseguiu mais vê-lo. Quando a Rafaela chegou no trabalho, os dois coleguinhas haviam sido assaltados. Ela virou e falou assim: pai, tudo isso é porque eu selo o culto a Deus. É isso aí, filha. Todos os cultos os meus filhos têm honrado ao Senhor, separando a oferta. E quando nós saímos de casa, a primeira coisa que eu falei: olha, está todo mundo com a oferta no bolso, nós temos que ofertar ao Senhor. A oferta, ela é casada com a colheita. Nós nos preocupamos, às vezes, tanto com os nossos dízimos e não nos preocupamos com a oferta. E é tão importante. Meus filhos têm 27, a menina, e o mais velho tem 31. E eu tenho essa preocupação, porque eu sei que tudo que nós semearmos, toda semente que nós lançarmos, nós vamos colher. E eu quero, nessa noite, dizer para você, querido: semeie em boa terra, porque a terra está sempre preparada para receber a sua semente. Semeie sempre, porque a terra estará sempre preparada para receber a sua semente. E quando Deus fala, irmãos, não importa o que você tem no seu bolso. Se Deus falou, por favor, oferte. Eu vou contar um testemunho de uma das nossas pastoras. Deus pediu a ela o seguinte: eu quero que você oferte o seu celular na vida da irmã. Ela não perdeu tempo, ela simplesmente ofertou no domingo. Quando chegou na terça-feira, ela ganhou 2 celulares muito melhores do que ela tinha dado. 2 celulares muito melhor do que havia dado. Essa é a lei da semeadura. Você colhe, você lança,
você semeia e você colhe. Da mesma forma, o seu dinheiro, você lança e você vai colher. Espera que você vai colher. Semeia que você vai colher. A sua oferta, repita comigo, a minha oferta é uma semente. E todas as vezes, repita comigo, todas as vezes que eu ofertar, eu estarei certo de que eu vou colher. Esteja certo. Nós aprendemos às vezes, puxa, eu não vou ofertar. Só vou ofertar. Oferte com segundas intenções, porque a sua oferta é uma semente, você vai colher. Oferte com a certeza de que Deus protege a tua casa. Nós analisamos aqui em Malaquias, achamos que os dízimos são responsáveis. Aqui são os demônios que o Senhor, os gafanhotos que o Senhor repreende na nossa vida. Mas a oferta, ela traz tantas bênçãos para você, e talvez você ainda não começou a colher, porque você não está ofertando. Talvez você é um fiel dizimista, mas você não é ofertante na casa de Deus. E eu quero nessa noite desafiar você, a todo culto que você comparecer. E eu falei para os meus filhos, irmãos, de coração, e eles têm sido obedientes. A minha filha começou a ofertar. Na primeira vez que ela ofertou ao Senhor, com esse coração, 2 dias depois, uma gerente de RH e falou assim, Rafaela, você não gostaria de trabalhar comigo, não? Para receber o dobro do que ela recebe. Você semeia, você colhe. Essa é a lei da semeadura. Eu gostaria que você ficasse de pé no nome de Jesus. Você tem pouco para ofertar ao Senhor? Você está com seu dízimo aí? Oferte também. Eu quero desafiar a você a fazer prova de Deus, que Deus é bom, a palavra dele se cumpre na vida de todos aqueles que têm a certeza de que Deus ama aquele que dá com alegria. Feche os teus olhos no nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa noite te honrar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Queremos aplicar a lei da semeadura nessa noite, fazendo prova de ti, Senhor, que tu és um Deus bom, maravilhoso, que tem interesse em nos abençoar. Senhor, e nós sabemos que aquilo que nós lançarmos na terra... E depois nós fomos até a Suíça, pastor Ralf foi nos pegar em Roma, 4 horas de viagem até a Suíça, e passamos também ali um momento muito especial com o pastor Ralf, visitamos a mãe dele, Berna, e voltamos, estamos gratos a Deus. Se você quiser acompanhar, toda a história está lá no Facebook, e eu sei que você vai se alegrar muito. Nós queremos também registrar aqui o convite que nos foi feito pelo apóstolo Ezequiel Teixeira, essa semana que passou. E nós pedimos, inclusive, que você fique atento às programações da igreja no site. Irmãos, tinha mais de 3.000 líderes, contando com pastores, na igreja do pastor Ezequiel. Foi tremendo o que aconteceu ali. Nós levamos a nossa bandeira de 7 metros, começamos a orar pelo Brasil, interceder. Foi demais o que aconteceu lá. Nós colocamos alguns vídeos, estamos soltando aí devagar os vídeos pela internet e muita gente acompanhando. Nós estamos orando por um avivamento nacional. E nós estamos crendo que esse avivamento está bem próximo. Tá? Tem o videozinho aí, pessoal, ver? Passa aqui o vídeo.
Maravilha, né? E nós queremos registrar também aqui que nesse domingo, próximo passado, nós ministramos na igreja de Vieira Fazenda. Cadê o pessoal de Vieira Fazenda? Gente, eu nunca vi um batismo como aquele que aconteceu lá. Pra você ter uma ideia, eu coloquei o vídeo na internet, tem mais de 14 mil visualizações. Impressionante. Teve um irmão que escreveu assim: desse jeito eu vou me converter de novo. Gente, assista lá o vídeo. Que coisa tremenda. Que igreja poderosa, que igreja vibrante. Outra coisa, eles vêm dobrando a multiplicação. De 20 agora eles foram para 41 grupos. Demais, demais, demais. E eu estou crendo que nós vamos ter muitas alegrias com essa igreja, aliada à nossa igreja de Vieira Fazenda. Parabéns. Pastor Ivonice está por aí, não? Tá? Ah. Inclusive, eu quero te fazer um convite aqui de público. Primeira quinta-feira de dezembro é com você a ministração. Tá? Faça vídeos, fotos. Eu sei que vai edificar muito as igrejas que estão aí na visão da MDA. Parabéns, pastor Ivonice, os demais pastores. Que igreja linda. Que igreja poderosa, gente. Apaixonados por almas. Gente, eu fiz um convite para vocês e eu achei que vocês iam vir aqui na vigília de oração. Mas aí não veio ninguém. O que aconteceu com você? Olha, amanhã nós temos uma batalha, uma guerra. Eu vou chegar aqui às 10 horas da noite. Até 0 hora eu estou aí buscando a presença de Deus. De 0 hora às 6 da manhã, nós vamos ter uma batalha. Uma guerra. Eu quero te mostrar, que já está na internet, uma mensagem que mandaram para mim de um dos candidatos a prefeito no Rio de Janeiro, do PSOL, chamado Marcelo Freixo. Olha o que ele escreveu no site dele. Nem Deus tira essa vitória da gente. Crivella vai ver que com Lúcifer não se brinca. Nós não queremos o domínio de Lúcifer no Rio de Janeiro. Nós vamos guerrear e batalhar e nós vamos decidir essas eleições aqui com as nossas orações. Eu te convido a vir. Eu sei que não é fácil passar uma madrugada de oração, ligado em Deus, mas a igreja não pode aceitar de jeito nenhum. E nós vamos estar aqui nessa guerra. Amém? Você está preparado? É o seguinte, gente. Brasileiro, ele gosta de muita comida. Eu e minha esposa, nessa viagem missionária, nós já somos interessantes. Por exemplo, na Itália, eles oferecem 3 tipos de prato, mas é um pouquinho assim de comida. Aí vem a primeira parte, aí vem a segunda parte, aí vem a terceira parte. A pastora estava nos dizendo que a comida italiana é de qualidade. Não é como a comida da igreja brasileira, que é bombada. Lá eles não usam óleo, eles usam azeite. Óleo eles não usam. Porque o óleo é que te faz ficar pançudo. Então não tem. A Itália não tem. Eu achei isso sensacional. Mas, quantos de vocês gostam de fazer aquela montanha assim no prato? Derrubando montanhas. Às vezes nos encontros, eu olho assim, tem irmãos que botam assim um prato que parece o pão do açúcar, né? É muita comida e o irmão, de repente, derruba aquele prato. Então, eu aprendi com os italianos que a gente tem que ser comedido, comer pouco. Eu aprendi uma lição muito legal. Eu e minha esposa,
também aprendemos sobre missões. Eu estou apaixonado pela obra missionária. Inclusive, o mês que vem, um casal lá de Cabo Frio, que está na Suíça, vai estar aqui testemunhando. Vai ser um Tadel regional sobre missões, tá? E esse casal vai falar sobre a Suíça, sobre a Europa. Vai ser muito legal. Um detalhe, nós já recebemos um convite para ir à Albânia. É um diretor de missão da igreja da pastora Roselém. Irmãos, a pastora Roselém que nos convidou, ela é carioca, ela era freira, ela foi para a Itália para trabalhar com o Papa. Em contato com a Bíblia, ela teve uma experiência, converteu. Ela tem 60 igrejas na Europa. Depois que ela entrou na visão da MDA, 60 igrejas na Europa. Eu fiquei maravilhado. E as coisas que ela contou para mim, está fervendo aqui na minha cabeça. Irmãos, o Brasil está debaixo de avivamento. Irmãos, nós recebemos várias ameaças do diabo pelo celular para não ir para a Itália. Disseram, lá é o trono do diabo, você não pode pisar lá. Nós ignoramos. A voz do diabo é como desculpe a expressão, um cocô. Não vale de nada. Nós fomos debaixo da unção do Espírito Santo. A gente tem que ignorar a voz do Satanás. E crer na palavra, e confiar na palavra, e seguir em frente. E foi tremendo o que aconteceu por lá. A glória de Deus veio sobre aquele por lá. Foi demais. Mas, irmãos, o que aquela pastora nos falou, no jantar na casa dela, eu vou te dizer, eu aprendi muito sobre missões. E no próximo mês, nós vamos ter essa bênção de receber esses irmãos aí da Suíça, que estão lá com o pastor Ralph. Eles vão trazer foto, vídeo, vai ser tremendo. E você vem aí participar, tá bom? Quantos aqui são comprometidos com o reino de Deus? Levante a sua mão se você é comprometido. Eu espero que você não tenha uma congestão com a palavra que você vai receber nessa noite. Se você gosta de derrubar os montes, você gosta de feijoada, mocotó, rabada, então prepare seu estômago, que a mensagem de hoje é poderosíssima. Amém? O tema da mensagem é comprometidos com o reino de Deus. Já está aí na tela? Está aí, não? Comprometidos com o reino de Deus. Pergunta à pessoa que está ao seu lado, você é comprometido com o reino de Deus? Hoje, nós vamos nos olhar nesse espelho e vamos tirar as nossas conclusões, se nós realmente somos comprometidos com o reino de Deus. E já quero te ministrar em primeira mão, que chamaram o Senhor Jesus num canto e disseram assim, você não vai comer, você não vai almoçar, não vai jantar. O Senhor disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando você está consciente do seu chamado, que você realmente é comprometido, você se sacrifica. O comprometido com o reino de Deus, ele se sacrifica. E hoje nós vamos olhar nesse espelho. E se essa mensagem causar um impacto e você quiser que eu vá lá na sua igreja ministrar, eu vou, porque eu quero ver o reino de Deus com milhares de pessoas comprometidas. Amém? Pode dizer amém? Amém. Ok. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até versículo 13. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus.
e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E aí vai a pergunta: envolvido ou comprometido com o reino de Deus? Eu sou envolvido ou comprometido com o reino de Deus? Curve sua cabeça por um instante. Pai, em nome de Jesus, eu levo agora cativa toda mente à obediência do Senhor Jesus. Que nossa mente não fique vagando, que essa palavra de hoje mude a nossa história. Nós oramos em nome de Jesus. Você diz amém? Muito bem. Eu quero então te contar uma história que tem a ver com a galinha e com o boi. Como é que o boi faz? Oh. E a galinha? Cadê meus auxiliares? Poxa, vamos lá, gente. Eu convido aqui meus auxiliares, eles vão andar aí um pouquinho pelo corredor. Aí tem o galo, aí tem o boi. Cadê a galinha? Aí tem a galinha também. Cadê meu hambúrguer? Cadê meu hambúrguer? Daí o hambúrguer. Ok, muito bem. Você deve estar pensando, meu Deus, o apóstolo pirou, vai falar sobre comida. Vai ser uma aula sobre comida? Hein? Você já ouviu falar da história da galinha e do boi? Você sabe que tanto o boi quanto a galinha contribui para a existência desse hambúrguer. O hambúrguer tem aqui carne, pão, ovo, tomate. Que tal te convidar para a gente ir na cantina de graça lá, pegar um hambúrguer desse maravilhoso? É? Seria uma bênção, né? 0800, já pensou? Quem não gosta? Qual é a contribuição da galinha para o hambúrguer? O ovo é uma coisa natural.
Quando eu era menino, eu tinha uma galinha, o nome dela era Chimbica. Colocava ovo, todo dia eu ia lá, fritava e comia. Era uma coisa normal, todo dia. Qual é a contribuição que o boi dá para a fabricação do hambúrguer? Ele dá a sua vida. Ele sacrifica. Será que nós, como povo de Deus, estamos sacrificando a nossa vida pelo reino de Deus? Ou nós fazemos apenas as coisas normais? As coisas naturais? Existe um povo que está fazendo apenas coisas naturais, como a galinha, que dá a contribuição do ovo. Mas existe um povo que o Espírito Santo está levantando hoje, que é capaz de se sacrificar pela obra de Deus. E é esse povo que está disposto a sacrificar, é que está fazendo uma revolução no mundo inteiro. Nós perguntamos à pastora Roselene, cadê o seu carro? Ah, todo carro que eu tenho eu queimo para a obra missionária. Falei, é mesmo, pastora? Falei, é. A igreja dela é a maior igreja da Itália, 1000 membros. Tem gente da elite, gente que trabalha em película cinematográfica. Eu fiquei impressionado com aquela mulher sacrifica pelo reino de Deus. E essa é a razão pela qual ela tem 60 igrejas na Europa. Você quer sacrificar? Ou você quer apenas fazer as coisas naturais, as coisas normais? Boa pergunta, apóstolo. Lembrando que a galinha, cadê a galinha? Ah lá, com o Gilberto. Larga o ovo. E o boi? O boi morre e a carne dele é usada para fazer o hambúrguer. Obrigado, gente. Nunca mais vocês vão esquecer desse quadro aí do boi, da galinha. Faltou o ovo. A contribuição da galinha para a produção do hambúrguer é apenas o ovo. Algo que naturalmente ela produz. Não existe nenhum sacrifício de sua parte para a produção desse delicioso alimento, que muitos consideram uma verdadeira delícia. A galinha somente dá o ovo naturalmente, ela não sacrificou. Vamos comer um delicioso hambúrguer na lanchonete mais próxima? Vamos. Porém, a carne tem que ser sacrificada. Você está sacrificando sua carne pelo reino de Deus? Agora vejamos a contribuição que o boi dá para a produção de um delicioso hambúrguer, certo? Essa é a diferença do envolvido para o comprometido com o reino de Deus. O comprometido com o reino de Deus sacrifica, e o envolvido não sacrifica. E você vai se olhar nesse espelho. E no final dessa mensagem, você mesmo vai tirar a sua conclusão. Eu sou envolvido ou sou comprometido com o reino de Deus? Vamos ver? Está preparado? Caim era apenas envolvido com a obra de Deus. Abel era comprometido com o reino de Deus. Está lá em Gênesis 4, versículo 1, 2, 3 e 4. Você pode se comparar a Caim ou você é um Abel? Você é envolvido ou você é comprometido com o reino de Deus?
Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Por quê? Abel sacrificou para o Senhor. Ele entregou as suas primícias. E o seu irmão não teve a coragem de sacrificar para Deus. Não é tremendo isso? É ou não é? Relembrando, Caim envolvido, Abel comprometido com o reino de Deus. Na visão do apenas envolvido Caim, como normalmente pensam os que fazem parte desse grupo, não era necessário muito esforço ou sacrifício para adorar a Deus, pois certamente pensava ele, Deus tem a obrigação de receber a minha oferta. Já o comprometido como Abel entende que na hora de ofertar, é preciso estar sempre lembrado de que o nosso Deus não só atenta para a oferta, mas também para a vida do ofertante. Quando você entrega a sua oferta, Deus olha para o seu coração, sonda o seu coração e faz a leitura. Se você é apenas envolvido ou se você sacrifica no reino de Deus. O que você me diz? Sua vida se parece com Caim ou ela se parece com Abel? O povo da terra envolvidos, Noé comprometido. Está lá em Gênesis 6, versículo 7 e versículo 8. Vamos ver? Os envolvidos como o povo dos dias de Noé se deixam lançar pelas artimanhas do inimigo e se dão a achar que isso não tem nada de mais viver uma vida sem responsabilidade. Afinal, todo mundo vive. O mundo vive sem responsabilidade com o reino de Deus. Aquele povo naquela época vivia sem responsabilidade até que veio o dilúvio e somente a família de Noé, que eram comprometidos com o reino de Deus, permaneceram dentro da arca e foram salvos. Você está entendendo? Os que vivem como comprometido Noé, procuram ser achados em graça aos olhos de Deus. Você é como o povo da terra, ou você é comprometido como Noé? E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de toda a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Ele era comprometido com o reino de Deus. Essa, irmãos, é a grande diferença entre aquele que é apenas envolvido e aquele que é comprometido com o reino de Deus. Você é comprometido? A igreja que você lidera é um povo comprometido com o reino de Deus? A igreja que eu e minha esposa lideramos, ela é comprometida com o reino de Deus? Aí está a grande diferença. Está lá em Gênesis, versículo 6, 7, versículo 8. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, a altura de 30, farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, uma embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra,
para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Para aquele que é apenas envolvido, para aquele que é comprometido, tem uma nova vida, tem a eternidade. Nós somos envolvidos ou comprometidos com o reino de Deus. Veja essa situação. Ló era uma pessoa envolvida. Abraão, comprometido com o reino de Deus. Eu me pareço com Ló ou me pareço com Abraão? Você se parece com Ló ou se parece com Abraão? A igreja que você está, se parece com Ló ou se parece com Abraão? Lembrando que Ló era apenas envolvido com a obra. Abraão era comprometido. Ló trouxe muitos problemas para Abraão. Por quê? Ele era apenas envolvido. Abraão tinha um chamado. Abraão era comprometido com o reino de Deus. Vamos ver? Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a direita, eu vou para a esquerda. Interessante, irmãos, que nessa época, o jovem não tinha direito de fazer escolha. O ancião é que decidia. Como quem tem a promessa não briga, Abraão disse: olha, se você escolher a esquerda, eu vou à direita. Se você escolher a direita, eu vou à esquerda. O Ló, pensando na multiplicação do seu rebanho, escolheu as campinas verdes do Jordão. Mal ele sabia que essa direção o levaria para Sodoma e Gomorra. E foi ali em Sodoma e Gomorra que a sua família foi totalmente arrasada. Por quê? Porque Ló era apenas envolvido e não comprometido com o reino de Deus. Agora preste atenção. Os envolvidos como Ló não veem problemas nas contendas entre os seus. E quando lhes são oferecidas as oportunidades das escolhas, as fazem baseada no que os seus olhos veem e nunca consultam a Deus. Você consulta a Deus nas decisões que você tem que tomar? Porém, os comprometidos como nosso pai na fé, Abraão, odeiam a contenda e buscam sempre a paz. E quando muitas vezes são aparentemente prejudicados pelas escolhas dos Lós, depois ficamos sabendo de que lado estava a bênção de Deus. Onde está a bênção de Deus? A bênção de Deus está do lado dos comprometidos com o reino de Deus e não com os envolvidos como Ló. Ló colheu frutos amargos. Que a sua vida não seja apenas envolvido como Ló e você colha frutos amargos. Que a sua vida seja como Abraão. Amém? Quantos dizem amém? Os 10 espias. Os 10 espias, eles eram apenas envolvidos com a obra. Josué e Calebe eram comprometidos com a obra de Deus. Você é envolvido ou você é comprometido? Sequer lembramos no nome daqueles 10 espias, príncipe de Israel. De Josué e Calebe nós lembramos. Porque sempre vamos nos lembrar dos nomes de pessoas que são envolvidas com a obra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele coloca uma galeria de nomes de pessoas que eram envolvidas com a obra. Se a gente olhar para a igreja de hoje, nós temos aqui na ponta dos lápis os nomes
das pessoas com as quais podemos contar. E não são muitos. Porque nem toda a igreja é comprometida com o reino de Deus. Quando nós fazemos convocações, aparecem aqueles que são comprometidos com o reino de Deus. Aqueles que são apenas envolvidos ficam em casa dormindo, vão para o shopping, vão passear, vão para as festas. Deus está nos chamando a atenção. Vamos lá então? Sim ou não, queridos? Relembrando, os 10 espias eram envolvidos. Josué e Caleb eram comprometidos com o reino de Deus. Para os envolvidos, como os 10 dos 12 espias enviados por Moisés, a terra é boa, porém não é para eles, pois o inimigo é sempre mais forte e mais poderoso. E você sabe das lamúrias deles. Ah, não dá, o inimigo vai nos derrubar, o inimigo vai nos destruir, o inimigo é sempre mais forte. Josué disse, ei, a terra é boa e nós vamos entrar nela. Josué calou a boca daqueles 10 príncipes. Eram líderes, mas eram medrosos. Eles não eram comprometidos com o reino de Deus. Josué e Caleb eram comprometidos com o reino de Deus. Já para os comprometidos, como Josué e Caleb, a terra é boa. Embora os inimigos sejam fortes, mas o seu Deus é maior, é mais poderoso, e se Ele se agradar de nós, Ele nos dará a terra prometida. Você quer a terra prometida? Eu quero. Pergunte à pessoa que está ao seu lado, você quer a terra prometida? Toma posse da terra prometida aquele que é comprometido com o reino de Deus. Os envolvidos com o reino de Deus vão ficar só vendo a história passar. Eu quero tomar posse da terra prometida. Você quer? Hein? Espero que você esteja digerindo esse hambúrguer. Hein? Geazi, apenas envolvido. Eliseu, comprometido com o reino de Deus. Será que eu sou um Geazi, apenas envolvido com a obra? Será que eu sou um Eliseu comprometido com o reino de Deus? Será que a igreja que você está é constituída apenas de pessoas envolvidas como Geazi? Que estão correndo atrás da fama, da glória, do ouro, do dinheiro, do sucesso? Ou a igreja que você está é constituída de pessoas como Eliseu, comprometidos com o reino de Deus, hein? O que você me diz? Vamos ver então? 2 Reis capítulo 6, 15, 16 e 17. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que é que faremos? Ele respondeu, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carro de fogo em redor de Eliseu. Já pensou que visão poderosa? Quem é comprometido com o reino de Deus tem visão da eternidade. Sabe que Deus pode liberar um exército celestial para te apoiar e te ajudar. Quando nós recebemos as ameaças do diabo, quando saímos daqui para a Itália, eu disse, capeta, você está amarrado em nome de Jesus, nós vamos pisar na Itália e vamos abençoar a Itália. E abençoamos a Itália em nome do Senhor.
Porque aquele que está conosco é mais forte, é maior e é poderoso. Oh, glórias! Amém ou não amém? Não aceite as ameaças do inimigo. Jesus reina sobre a vida daqueles que são comprometidos com o reino de Deus. Você é comprometido com o reino de Deus? Não se deixe intimidar. Amém ou não amém? Recapitulando. Geazi apenas envolvido. Eliseu comprometido com o reino de Deus. Para os envolvidos como Geazi, se atemorizam sempre que são cercados pelo inimigo e não conseguem ver mais nada. Isso acontece para os envolvidos como Geazi. Já os comprometidos como Eliseu conseguem sempre se manter confiantes, por terem seus olhos espirituais sempre abertos e ainda oram a Deus para abrir os olhos dos Geazis. Quantos dizem amém? Quem você é? Geazi ou Eliseu? Vamos continuar? Espero que você não tenha uma congestão. Saul e os irmãos de Davi, apenas envolvidos. Davi comprometido com o reino de Deus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 e versículo 46. Vamos ler? Relembrando, Saul e os irmãos de Davi apenas envolvidos. Davi comprometidos. Para os envolvidos como Saul e os irmãos de Davi, não só não têm experiências com Deus, como ora oferecem suas vestimentas de que nada servem para as batalhas de cunho espiritual. Como ainda ficam irritados com o plano de Deus na vida daquele que é comprometido. Já o comprometido enfrenta os desafios baseado nas experiências vividas ao lado do Senhor e vai para a batalha em nome do Senhor dos Exércitos. E sempre que ele vai para as batalhas, ele volta com o troféu da vitória. Afinal, ele é comprometido com o reino de Deus. Você pode dar um forte aplauso para aquele que é comprometido? Oh, glória! Vamos continuar. Orfa, apenas envolvida. Ruth, comprometida com o reino de Deus. Está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 16. E essa história é uma história muito linda, irmãos. Hoje é raro você encontrar alguém que diga: o teu Deus é o meu Deus e onde você morrer eu morro junto com você. É raro. Feliz é o pastor que tem um povo assim. E eu sei que não são muitos. Orfa envolvida. Ruth comprometida. Vamos ler? Olha que coisa linda esse texto bíblico. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enche para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Feliz é o pastor que encontra nos seus liderados uma declaração como essa. Levamos tapinha no ombro e alguém diz: ó, tamo junto. É só de boca para fora.
Na hora do vamos ver mesmo, cadê? Olha o que essa mulher disse. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me, Senhor, que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Feliz é o pastor, feliz é o líder que encontra uma equipe que faça essa declaração, e nem apenas somente essa declaração, mas que realmente na prática faça acontecer essa verdade tão preciosa. Quantos dizem amém? Quantos dizem glória a Deus? Irmãos, igreja querida, os envolvidos como órfã nas dificuldades voltam e deixam as pessoas e abandonam a obra e abandonam o Senhor Jesus. São apenas pessoas envolvidas. Já os comprometidos, quando a luta se torna mais feroz, eles dizem: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e prosseguem juntos para a vitória final, vivendo o que disse o apóstolo Paulo: alegrai-vos com o que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12, versículo 15. Amém? A mulher de Jó, você conhece essa história? A mulher de Jó, esposa de Jó. Imagina você olhar uma casa, uma família, um marido é comprometido e a mulher é apenas envolvida. É um choque. Isso aconteceu com Ananias e Safira. Eles foram sacrificados aí na porta da igreja. Concordaram em contar uma mentira ao apóstolo Pedro. Que coisa triste. Será que isso acontece ainda hoje? A família de Ananias e Safira eram apenas envolvidos e não comprometidos com a obra. Não esqueça que nós estamos orando por avivamento. Se o Senhor vier na dimensão que nós estamos orando, coisas terríveis vão acontecer. Que a mentira não habita diante da glória de Deus. O envolvido não habita diante da glória de Deus. Comprometido, sim. Então vamos ver? A mulher de Jó, apenas envolvida. Jó, comprometido. Vamos ver o texto? Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida? Teremos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Que palavra poderosa, hein, gente? Relembrando, a mulher de Jó apenas envolvida, Jó comprometido. Os envolvidos nas lutas não resistem à pressão e, como a mulher de Jó, preferem abandonar a Deus e morrer. Eles chutam um pau da barraca. Eles dizem: vou dar um tempo para Deus. Imagina se Deus desse um tempo para você. Hein? Já os comprometidos suportam tudo com coragem e resignação e dizem: ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Está lá em Jó 13, versículo 15. Com quem nós nos parecemos? Com a mulher de Jó ou nos parecemos com Jó? Nós somos envolvidos ou comprometidos com o reino de Deus. E tem mais. Os 31.700 homens reprovados naquela história poderosa de Gideão. Eles foram reprovados.
31.700 foram reprovados porque eram apenas envolvidos com a obra e não comprometidos. E o Senhor, com 300 comprometidos com a obra, fez acontecer o milagre. Não é o número de pessoas que fazem a diferença, sim o número dos comprometidos com a obra. Nós faremos uma revolução com aqueles que são comprometidos com a obra, que são capazes de sacrificar. Você está disposto a sacrificar? Pare e pense. Os 31.700 valentes guerreiros, eles foram reprovados porque eles eram apenas envolvidos com a obra. Gideão e os 300 fizeram diferença porque eles eram comprometidos com o reino de Deus. Oh, glória! Você pode mais uma vez dar um aplauso pelos comprometidos? Irmãos e irmãs, os envolvidos vêm para a igreja, eles dão o dízimo, eles dão a oferta, eles tomam a ceia, eles fazem tudo direitinho. Mas na hora de sacrificar, eles fogem como o diabo foge da cruz. Irmãos, eu tenho percebido que muitas pessoas dizem assim: não concordo com a visão, não concordo com a visão. Meu Deus! Sabe o que é a visão? Vou resumir a visão do MDA. A visão do MDA é ganhar almas e cuidar bem delas. Não foi isso que Jesus fez? Eu já entendi quando eles dizem, a visão. Sabe o que eles estão me dizendo? Nós não queremos trabalhar e nós não queremos estar comprometidos com o reino. É só isso e ponto final. Eu já entendi. Você não quer se comprometer com o reino. Você não quer cuidar de vidas. Você não quer visitar. Você não quer fazer GE. Você não quer ir atrás. Nós vamos responder por essa geração diante de Deus. O que é que nós fizemos com essa geração, irmãos? No dia do juízo, Deus vai nos chamar diante dele e vai perguntar: o que é que vocês fizeram com essa geração? Fiquei comendo, bebendo, dormindo, brincando com a família, brincando com meu filhinho, papapá, pé, perequeté. O Senhor está chamando um grande exército de pessoas comprometidas com o reino de Deus. Eles farão a diferença. Os envolvidos, embora no primeiro momento pareçam que estão dispostos e prontos para a guerra, quando colocados em provas, mostram-se covardes, medrosos, despreparados, sendo, portanto, reprovados pelo Senhor. Os envolvidos, apenas envolvidos, são reprovados pelo Senhor. Entretanto, os comprometidos, embora em pequeno número, revelam-se obedientes, dispostos e preparados, sendo, portanto, aprovados pelo Senhor, que nos concede a vitória em Cristo. Aleluia! Eu sou vitorioso em Cristo Jesus, porque sou comprometido com a obra. Amém ou não amém? Judas Iscariotes era apenas envolvido. Pedro era comprometido com o reino de Deus. Vamos ver essa história? Vamos? Mateus 26, versículo 75. Então, Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera:
Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus 27, 3, 4 e 5. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Relembrando, Judas envolvido, Pedro comprometido. Os apenas envolvidos, como Judas, diante dos erros, o máximo que eles conseguem é ter remorso, ou seja, se arrependem, choram, mas não conseguem voltar atrás e buscar a ajuda do Senhor. Já os comprometidos, diante de seus erros, experimentam o arrependimento verdadeiro e este de forma eficaz, isto é, se arrependem, choram, voltam atrás em busca da ajuda de Deus, recebendo dele o perdão e a completa restauração. Se esse é o seu caso, volte e seja restaurado pelo Senhor. Amém ou não amém? João Marcos, apenas envolvido. O apóstolo Paulo, comprometido. Está lá em Atos 13, versículo 5 e versículo 13, e Atos 16, versículo 37 e versículo 38. Vamos ver essa escritura? Sim ou não? Vamos ver? Os envolvidos, embora de início demonstrem um amor por missões e pelas almas, não conseguem conservar essa chama acesa diante das intempéries e agruras da viagem, preferindo abandonar o barco e voltar para Jerusalém. Já os comprometidos seguem a viagem, porém, preferem não contar com o envolvido enquanto não vê nele o comprometimento com o reino de Deus. Esse foi o caso de João Marcos. Ele voltou atrás. Ele não queria seguir com Paulo, porque ele era apenas envolvido e não comprometido com o reino de Deus. Concluindo, os apenas ouvintes, envolvidos, os ouvintes e cumpridores da palavra, comprometidos. Ora, pela leitura do texto base e por todos os exemplos que acima apontamos, vemos que os envolvidos são pessoas que muitas vezes estão na igreja, mas a sua participação se restringe às ações que não lhes exijam esforços maiores. São aqueles que se dizem não possuir nenhum talento especial, que Deus os chamou apenas para estarem nos bancos, orando e apoiando os irmãos. Não se lançam ao trabalho de forma alguma. E como dito em nossa introdução, não trabalham em nada e até parece que nem fazem parte da comunidade, pois alguns até dizem presunçosamente: eu prefiro não me envolver para não ter e nem criar problemas. Esquecem-se esses tais que Deus nos chamou para sermos membros do seu corpo e que Ele não aceita membros inertes. E mais, que Ele nos chamou para sermos ramos, mas ramos que frutificam. Caso contrário, Ele corta e lança no fogo. Já os comprometidos são aqueles que, ao contrário dos envolvidos, se entregam e se dão sem reservas à obra do Senhor. As pessoas e a Deus. São pessoas apaixonadas por almas. São pessoas que querem esvaziar o inferno e superpopulacionar o céu. Isso é maravilhoso. Por saber que aquele que deu a sua vida por nós é merecedor do nosso esforço, do nosso sacrifício, do nosso vigor,
para o cumprimento do seu projeto na vida dos homens. Afinal, Jesus Cristo reina sobre as nossas vidas. Os comprometidos, na verdade, são aqueles que, como o apóstolo Paulo, reconhece e sabe que não tem a sua vida por preciosa. Atos 20, versículo 24. E testificam que não mais vivem eles, mas Cristo vive neles, como diz em Gálatas 2, versículo 20. Assim, amados, eu creio que nós estamos vivendo as últimas horas da igreja aqui na terra. O nosso Deus logo, logo virá em breve buscar um povo que durante o tempo em que esteve nesta dimensão terrena, escolheu o lado dos comprometidos. Ou seja, aqueles que, como seu filho, preferiram abrir mão dos prazeres efêmeros e passageiros desse mundo, como agem os envolvidos, para após todo o sofrimento daqui, estar com ele e na eternidade, a gozar das gorduras e das doçuras que nos esperam nas mansões celestiais. Você pode dizer amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Curve sua cabeça por um instante. Pode escolher uma canção que esteja de acordo aqui com essa ministração? Enquanto essa canção é ministrada, se você quer declarar ser comprometido com o reino de Deus, eu quero te convidar a vir à frente, para que a gente possa orar com você. Os pastores vão orar com você e vão abençoar a sua vida. O Senhor chama um exército de pessoas comprometidas com o reino de Deus. É com esse exército de comprometidos que nós vamos mudar a história do Rio de Janeiro. Irmãos e irmãs, amanhã é a 41ª noite de glória. 6 horas de intercessão. Nós temos de 30 a 50 pessoas comprometidas com o reino de Deus, que estão aqui a madrugada inteira, batendo na porta do céu, até que ela se abra, e ela está se abrindo. Para os comprometidos, a porta do céu vai se abrir, e nós vamos entrar na eternidade, e nós entraremos nos celeiros de Deus. Ei!
Peço que a igreja se coloque de pé por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e você quer se declarar nessa noite comprometido com o reino de Deus, eu peço que você venha até aqui à frente. E para cada 10 pessoas que vierem aqui à frente, um pastor vai se unir a você para orar contigo. Para cada 10 pessoas que vierem aqui à frente, um pastor vai se unir com você. Pastores, por favor. Pastores, por favor. Peguem 10 pessoas com você, pastor. Pegue 10 pessoas com você, pastor. Faça um círculo. Pegue 10 pessoas com você, pastor. Faça um círculo. Pegue 10 pessoas com você, pastor. Faça um círculo. Pegue 10 pessoas com você, pastor. Faça um círculo, feche um círculo. Quero chamar meu filho aqui no teclado, Tiago. Nós vamos orar por esses irmãos nessa noite, que dizem não a ser envolvido. Eles querem ser comprometidos com o reino de Deus. E a esses comprometidos com o reino de Deus, nós queremos selar uma aliança e um compromisso de que a sua vida é oferecida como sacrifício vivo e santo ao Senhor. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar, pastores. Vamos orar, igreja. Há uma geração de comprometidos. Há uma geração de comprometidos com o reino, que estão se sacrificando pela obra de Deus. Oh, Pai. Sua vida é oferecida como um sacrifício. Sua vida é oferecida como um sacrifício vivo e santo ao Senhor. Se ofereça a Deus. Se ofereça a Deus como um sacrifício. Coloque a sua carne aos pés da cruz. Eu rejeito ser envolvido. Eu quero ser comprometido com o reino. Comprometidos, comprometidos, comprometidos. A graça de Deus está sobre nós. A graça de Deus está sobre nós. Profetiza, profetiza, profetiza.
A igreja é comprometida. A igreja verdadeira é comprometida.
Glória ao teu nome, Jesus Cristo. Levanta as mãos do teu irmão, levanta a mão do teu irmão, levanta a mão da tua irmã. Isso. Há um clamor por comprometimento no reino de Deus. Há um clamor por comprometimento com o Senhor. Nós somos a noiva do Cordeiro. Levanta a mão do teu irmão bem alto. Levanta a mão dele bem alto. Isso, isso, isso. Você pode orar assim. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Meu Deus, queremos ser comprometidos com o teu reino, com a tua casa e com a tua obra. Pai, nos lançamos em tua presença. Dedicamos a nossa vida, a nossa história, àquele que pode todas as coisas. Sabemos que o impossível para nós homens é possível para ti. E como a noiva do Cordeiro, apaixonados por ti que somos, apaixonados por ti que somos, aplaudimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, onde nós terminarmos, olha dentro dos olhos do teu irmão, irmão com irmão, irmão com irmã. Procure alguém e diga assim: a sua vida me inspira, suas atitudes me inspiram a ser mais crente, a sua atitude me inspira a pagar mais preço, a sua atitude me inspira a lealdade, a comprometimento. Fala para ele, fala para ela em nome de Jesus Cristo. Você é um exemplo de vida, de fé e milagres. Oh, irmãos, olha nos olhos dessa pessoa, procure ele, procura ela. Pode sair desse dispositivo, vá até ele e diga assim: você é uma inspiração para mim. Você é uma inspiração para minha casa, para os meus filhos. Fala para ele, fala para ela. Isso em nome de Jesus Cristo. Chorar terminando esse momento precioso. Isso. Que a graça de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida, e que você saia daqui muito mais compromissado do que você já é. Vai em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus.